convençam-se todos de que a profissão dos conselhos evangélicos, embora implique a renúncia a bens dignos, sem dúvida de grande estima, não obsta, contudo, ao verdadeiro desenvolvimento da pessoa humana. Antes, pelo contrário, por sua própria natureza, o favorece imenso. Veja que até o português aqui é um pouco truncado nesse documento. É lá do século passado, século XX, né? É lá da década de 1960. Eu sempre falo aqui, né? É de novembro de 1964 este documento. Vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre a purificação da alma. E aí o Papa diz, olha, é necessário se convencer que, embora exista aí uma renúncia aos bens dignos, há também uma grande estima de um desenvolvimento da pessoa humana. Então, o fato de nós renunciarmos a riquezas e a renunciarmos uma vida de ostentação, estamos aqui falando da vida religiosa, não significa que isso vá também atingir o desenvolvimento da pessoa humana. Ou seja, que ela não vai estudar, que ela não vai conhecer lugares diferentes, que ela não vai também ter os seus momentos de diversão. Tudo aquilo que tem a ver com o ser humano precisa ser bem trabalhado. Então, você faz voto em pobreza, você não vai assistir a um teatro, ao cinema, a um show? Isso faz parte da vida humana. É bom que você também desenvolva essas áreas para que você possa ser um ser humano integral e bem resolvido com as suas questões. Por que não ir num cinema? Por que não assistir um show? Se eu souber o que eu vou fazer no cinema, neste show, como pessoa, como religioso, como os votos que eu também tenho, eu preciso viver cada uma dessas realidades então. Vamos lá, dando continuidade, queremos juntos partilhando esta palavra do Papa, falando também desta natureza humana, que, é claro, vai favorecer ainda quando nós vamos buscar o desenvolvimento integral da pessoa. Por que não fazer um curso? Por que não aprender a usar os meios de comunicação e outras questões? Fazem bem ao ser humano, fazem bem à pessoa. Na verdade, diz o Papa, os conselhos evangélicos abraçados voluntariamente, segundo a vocação pessoal de cada um, contribuem imenso para a purificação do coração e para a liberdade do espírito. Excitam continuamente o fervor da caridade e, sobretudo, como se comprova com o exemplo de tantos santos fundadores, podem aproximar mais o povo cristão do gênero de vida virginal e pobre, para si escolheu Cristo Senhor nosso e também que a Virgem Maria Mãe abraçou. Veja, vamos lá, justamente quando nós falávamos isso. Lembra quais são os conselhos evangélicos? Vamos lá, novamente. Pobreza, obediência, castidade. Esses três propósitos de vida, esses três votos realizados pelos religiosos, podem ser vividos por qualquer pessoa também, né? Eu vou viver uma vida de simplicidade, de pobreza, de obediência, também como leigo na igreja e na comunidade, sem fazer os votos, né? Mas veja, o que o Papa quer dizer? Que esses votos vividos primeiro de forma voluntária, eu não posso ser obrigado a viver esta realidade, vivendo de forma voluntária, vai contribuir para a purificação do coração e também para a liberdade do espírito, excitando também continuamente o trabalho à caridade. Quando eu consigo viver a minha vida, a minha sexualidade, a minha vida de inter-relações, quando a gente fala aqui de sexualidade, nós não podemos reduzir o ser humano só à questão genital. Nós estamos falando aqui de relacionamentos, de amizades, de saber conviver com as outras pessoas. Sejam as pessoas que estão no mesmo nível que eu, vamos dizer assim, sobre os nossos, ou também sobre a minha relação com os superiores. Quando eu tenho uma relação equilibrada, quando eu tenho uma relação integrada com essa realidade, eu consigo viver melhor a minha caridade. E aqui o Papa ainda diz, olha, vamos olhar para o exemplo dos santos que foram fundadores das congregações. Isso vai nos aproximar mais do modo de vida, vai nos aproximar mais da vida virginal e pobre, da mesma vida que escolheu nosso Senhor e também a Virgem Maria. Nem se julgue, diz o Papa, que os religiosos, pela sua congregação,
alheiam-se dos homens ou se tornam inúteis à sociedade terrestre. Veja, não é justamente para fugir do mundo. Ninguém assume uma vida religiosa para fugir do mundo. O mundo não podemos fugir. Podemos nos afastar do mundo para vivermos alguns aspectos da nossa espiritualidade. Mas vai adiantar fugir do mundo, se isolar do mundo? Não. Porque o mundo também está dentro de nós, né? Vamos fugir de quem? Vamos fugir para onde, né? O Papa continua então dizendo: pois embora algumas vezes não se ocupem diretamente dos seus contemporâneos, têm-nos presentes de modo mais profundo nas entranhas de Cristo e colaboram espiritualmente com eles, a fim de que a edificação da cidade terrena se alicerce sempre no Senhor e para ele se oriente, de modo a não trabalharem em vão os que a edificam. Veja, por muitas vezes acabam não se ocupando das pessoas e o Papa que chama, né, dos seus contemporâneos, que são aqueles que vivem no mesmo tempo que nós, né? Mas colaboram também de forma espiritual. O que nós vamos ouvir aqui? Por exemplo, a vida monástica. Por mais que diretamente, talvez, nós vamos dizer, mas o monge, a monja, o religioso, a religiosa ficam lá no mosteiro. Eles estão contribuindo para a elevação espiritual, a edificação da cidade terrena, que se alicerça sobre o Senhor, de modo a não trabalharem em vão os que a edificam. Veja, é tão importante quanto o trabalho desses homens e mulheres que estão rezando pelas nossas funções, pelos nossos trabalhos no dia a dia. Para concluir esse número 46, então, que fala sobre a purificação da alma, o Papa encerra. Último capítulo, ou melhor, último parágrafo deste trecho. Enfim, este sagrado concílio encoraja e louva esses homens e mulheres, religiosos e religiosas, que nos mosteiros ou nas escolas e hospitais, ou ainda nas missões, honram a esposa de Cristo pela fidelidade constante e humilde à sua congregação e prestam a todos os homens generosos e variadíssimos serviços. Veja que bonito isso, né? Para concluir, o Sagrado Concílio, que é justamente a reunião de tantos bispos junto com o Papa, que tomam decisões, que trazem palavras santas para nós, encorajam então esses homens, as mulheres, os religiosos, que lá no mosteiro, que na escola, que nos hospitais ou ainda na casa de missão vão estar honrando a esposa de Cristo. Quem é a esposa de Cristo? A igreja, porque vivem a fidelidade, a humildade. Geralmente nós lembramos dos religiosos e religiosas, ou até mesmo dos padres, quando acontece algum escândalo. Aí nós falamos, por que não casam? Por que a igreja pensa assim? Porque foram viver isso. Mas os trabalhos que estão sendo feitos no dia a dia, de cuidado das crianças, dos doentes, dos idosos, dos mais pobres, isso ninguém fala, né? Só lembramos quando é para descer a lenha, só lembramos quando é para criticar. Mas os grandes trabalhos e benefícios que realizam todos os dias para a vida da igreja e da comunidade nem sempre são recordados.